Olá pessoal, meu nome é Ingrid, eu sou ilustradora de livros infantis. Eu vou falar hoje para vocês sobre o ilustrador empreendedor, que é um conceito que surgiu na minha cabeça há alguns dias e que eu acho que faz muito sentido para a nossa profissão, por isso que eu vou falar sobre isso. Uma coisa que me tira muito do sério é ouvir que nós, artistas, profissionais do desenho, da ilustração, que a gente tem tempo livre, que a gente não tem horário fixo, que a gente fica relaxado, tranquilo, como se a gente tivesse praticamente vendendo a nossa arte na praia, lá deitado na areia. Alguém vem e pergunta: quanto custa essa ilustração? Né? E essa é uma ideia que as pessoas têm sobre a nossa profissão, mas a verdade é que ela não é assim não. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar sobre um outro aspecto também. Algumas pessoas têm uma ideia de que o ilustrador é um mero prestador de serviços, e eu gostaria de entrar nessa luta para mudar essa ideia. O ilustrador, ele não é só um prestador de serviços, o ilustrador é um autor de imagem. Quando o ilustrador está fazendo um trabalho, ele está colocando aquilo que é dele, não só o que o texto está falando. Claro que o ilustrador tem que fazer uma imagem que transmita uma mensagem. Isso é uma coisa que faz parte do trabalho, mas o ilustrador ele tem que ser visto como alguém de grande relevância no trabalho dele. Afinal, hoje a gente vive num mundo que é feito de imagem. Um livro infantil, por exemplo, se não tiver imagem, a criança não tem interesse. A ilustração ajuda a entender a mensagem. O que a criança olha quando ela está vendo o livro? É a imagem. Veja só a importância do trabalho do ilustrador. Agora vamos voltar a falar sobre aquilo que eu comecei. Ilustradores freelancers ou empreendedores. O ilustrador freelancer é aquele que trabalha para ele mesmo. Eu vou muito além. Eu acho que hoje em dia ilustradores empreendedores é um termo muito adequado para a gente falar sobre a nossa profissão. O que são ilustradores freelancers ou empreendedores? São artistas independentes. Pessoas que têm o seu próprio negócio, às vezes são autônomos, às vezes têm uma pequena empresa, eles fazem o seu horário e eles buscam satisfação naquilo que eles fazem e também significado. O que eu quero dizer com isso? Que o ilustrador ele não quer ilustrar aquilo que não diz nada para ele, ele quer fazer uma coisa que faça parte do que ele mesmo é. Com o advento da internet, facilitou muito você ser ilustrador. É muito mais fácil você divulgar o teu trabalho, conseguir clientes mesmo remotamente. Eu acabei de fazer um livro para Portugal, mas isso também trouxe mais competitividade, porque tem muito mais ilustradores. Isso fez com que aumentasse a qualidade e faz com que a gente tenha que buscar mais aprimoramento. Está sempre buscando, sempre aprendendo mais, sempre atualizado sobre o que está acontecendo. E isso também levou a uma profissionalização maior da profissão. Por isso que eu estou falando da questão do ilustrador que é empreendedor. Aqui no Brasil, o ilustrador tem que fazer praticamente tudo sozinho, não é como nos Estados Unidos, que existe o agente do ilustrador. O agente que faz os contratos, que faz as negociações. Aqui no Brasil, não, a gente tem que correr atrás de tudo. Nos Estados Unidos, quem faz é o agente. O agente, que é o profissional que lida com contratos, os aspectos legais, as negociações, faz o nosso marketing, os impostos. E aqui no Brasil, quem faz é a gente mesmo, a gente, nós mesmos, né? Na verdade, o ilustrador ele está virando uma empresa de uma pessoa só, que é o que tem acontecido com a maioria. E por isso a gente teve que aprender muito mais habilidades. Como eu fiz administração antes de fazer ilustração, ou melhor, antes de fazer pintura e depois cursos de aperfeiçoamento em ilustração, a parte de administração me ajudou muito a lidar com os aspectos comerciais legais da profissão. Eu já comentei no meu blog que o meu filho brinca comigo que eu fico desenhandinho o dia todo. Então, essa é a minha profissão. Desenhar, ilustrar, realmente é a minha profissão. Mas não é só isso que a gente faz. Por isso que eu achei legal essa imagem dessa moça ali com uma carinha de preocupada no computador, com os pincéis, que ela reflete muito bem aquilo que é a vida do ilustrador. Além de ter que ilustrar, fazer as suas imagens, divulgar, ele tem que lidar com uma porção de outros aspectos da profissão. Um deles, a parte de orçamentos. Eu não estou falando só dos orçamentos que você faz para os seus clientes, não. Estou falando também que, dependendo da área que você atua, você tem que orçar com a gráfica, tem que orçar com fornecedores. Às vezes as coisas não saem do jeito que você estava esperando, aí você tem que lidar com aquilo depois, refazer. Às vezes você tem que orçar com mais de uma gráfica ou com mais de um fornecedor, porque senão você não vai receber nada de lucro. Tem que trabalhar muito nisso e isso você perde um tempão também. Planejamento.
Você tem que pensar no teu planejamento de curto e de longo prazo. Planejamento do que você está fazendo agora, do que você vai fazer no mês que vem, mas também o que você quer fazer daqui a uns 5 anos. O que você está fazendo agora para que você chegue naquele ponto em que você quer estar daqui a 5 anos. Gerenciamento de tempo. É muito importante você ter equilíbrio entre ilustrar e as demais tarefas comerciais, financeiras e legais. Não dá para você ficar fazendo o tempo todo marketing e esquecer do seu produto, ou seja, as ilustrações que você faz, como também não dá para você ficar ilustrando 24 horas por dia, porque senão também ninguém vai ficar sabendo do teu trabalho. Tem que ter um gerenciamento desse tempo para você saber o que você deve fazer a cada momento, de modo que as coisas funcionem harmoniosamente. Administração de materiais. Quem trabalha com materiais como tintas, papéis especiais, pincéis, tem sempre que estar checando para ver se tem tudo à mão. Porque às vezes você vai procurar aquele pincel específico que faz aquele efeito que você quer e você não tem, está estragado, perdeu. Ou também, se você trabalha com outros produtos, você tem que ver se você tem os materiais para produzir aquilo, ou até mesmo ver se o fornecedor tem esses materiais para entregar dentro do prazo que você quer. Cronograma de trabalho. Às vezes a gente pensa, eu não vou perder tempo fazendo um cronograma, mas não fazer um cronograma dos seus projetos pode ser um tiro no pé. O tempo que você gasta fazendo um cronograma, você vai acabar ganhando na própria organização do teu tempo. Assim você vai saber já de antemão quando que você vai terminar um projeto, se você vai poder aceitar um outro e quando você vai poder aceitar esse outro projeto. Por exemplo, já me pediram para fazer 365 ilustrações em 30 dias. Eu preciso ter noção do que eu vou estar fazendo, se eu vou ter algum projeto logo depois, se eu estou fazendo alguma coisa, quando que eu vou acabar, porque senão eu posso acabar aceitando um trabalho que eu não consigo realizar. Emissão de notas e recibos. Se o ilustrador é autônomo, ele tem que fazer recibos. Se o ilustrador tem uma pequena empresa, tem que fazer notas fiscais eletrônicas. Às vezes tem que fazer boleto, depende do tipo de atuação que você tem. Contabilidade e finanças. Mesmo que você tenha um contador, ainda assim você tem que ter uma noção de impostos, você vai ter que realizar pagamentos, tem que verificar se foi depositado o que você estava esperando. Contratos. É muito importante você ler e analisar cada cláusula de um contrato. Você tem que ver se você cobriu todas as possibilidades antes de assinar, porque se você assinar, depois não tem mais como modificar nada. Tem que verificar se não tem nenhuma cláusula que é abusiva, ver se eles não estão pedindo alguma coisa além daquilo que você quer. Por exemplo, para mim já pediram uma vez os originais, eu não vou ceder os meus originais, eu estou vendendo, são as imagens digitalizadas. E se você determina tudo antes, o combinado não sai caro, porque uma vez que você assinou o contrato, já era. Vou dar um exemplo, se vocês não trataram a questão do teu nome na capa, há editoras que não colocam o nome do ilustrador na capa. Se você não colocar no contrato, pode ser que a editora acabe esquecendo. E você já imaginou o teu livro sendo distribuído no Brasil inteiro e ninguém saber que foi você que ilustrou? Negociação de valores. Olha, às vezes para negociar valores com uma editora você perde muito tempo, vários dias, e-mail vai, e-mail vem, ele fala uma coisa, você fala outra. Isso também é uma coisa que você tem que fazer e tem que saber como se comportar de modo profissional diante disso. Encontro com clientes. Às vezes você tem que encontrar com autores, com editores, conversar pessoalmente, isso também demanda um tempo, também tem que saber como se comportar nessa questão. E também relacionado a clientes, se você faz alguns produtos, às vezes tem que se preocupar com a expedição deles, enviar para a pessoa, enviar até pelo correio, se for o caso, dependendo do tipo de trabalho que você faz. Oficinas. Então, oficinas, eu recebo muitos pedidos para fazer oficinas. Às vezes eu aceito, às vezes eu não aceito. A oficina, ela demanda muito tempo e geralmente quem pede para você fazer não vai remunerar o teu tempo e o teu trabalho. Aceitar ou não uma oficina depende muito do estágio que você se encontra na tua profissão. Se você está tendo algum trabalho, algum projeto nesse momento ou se você está mais livre. Depende também das oportunidades que você vê dentro daquele evento que vai acontecer. E outros fatores também. Às vezes você vai numa oficina, você não ganha nem um lanchinho, nem dinheiro para o transporte e é pouco divulgada, tem pouca gente. Mas às vezes você faz uma oficina, não espera nada, tá cheio de gente, o resultado é incrível, você conhece uma porção de pessoas legais. E além do aspecto social, que é encontrar as pessoas, ainda podem surgir outras oportunidades para você. Com relação à hora extra, o que eu quero dizer com isso? Olha, às vezes você tem algum evento e você planejou ficar aquele dia todo ilustrando, não deu para ilustrar,
você está fazendo outra coisa, você tem que correr na escola para uma reunião, você tem um aniversário de última hora, e também, claro, existem eventos que não são tão felizes, porque a vida é feita de vários eventos, e você pode precisar de um final de semana para poder trabalhar no projeto que você está, de modo a entregar antes da data, conforme você combinou. Divulgação e marketing. Então, com tanta mídia social hoje em dia, a gente tem que aproveitar para expor e divulgar nosso trabalho. Isso facilitou muito a vida do ilustrador, é muito mais fácil do que ficar mandando portfólio. Eu confesso que eu não dou tanta atenção para isso, eu deveria dar mais. Mas como o tempo é curto, eu acabo fazendo mais o meu trabalho e também em outras áreas, como eu já citei anteriormente. E também depende do quanto trabalho eu tenho naquela semana. Se eu tiver um livro para entregar, provavelmente eu vou postar menos, mas isso é muito importante, a divulgação é a alma do nosso negócio. Visitar feiras e participar de associações. Como o ilustrador trabalha muito tempo sozinho, é interessante que ele vá a feiras literárias, participe de associações, coletivos. Isso traz um enriquecimento grande para a nossa profissão, ajuda no aspecto social, é bom para encontrar outras pessoas, conhecer novidades do mercado. Quem sabe surge até alguma oportunidade, além do que é uma coisa muito gostosa você visitar feiras, faz arejar a cabeça. Enfim, olhando essa lista aqui, como diria minha mãe, a gente fica cansado só de ler. Mas é bem verdade mesmo que o ilustrador tem bastante coisa para fazer. Como eu tinha falado antes, eu mandei alguns produtos para fornecedores e dos trabalhos que eu enviei, dos 3 que eu tinha solicitado, 2 não ficaram bons. Então isso é um retrabalho grande, tanto para mim quanto para eles. E é um tempo que eu vou perder para consertar aquilo que foi feito e que eu poderia estar ilustrando. Além disso, o tempo de ilustrar também, você não tem só que chegar lá e você já começa a desenhar. Você tem que pesquisar, tem que estudar, tem que fazer rascunho, tem que verificar se aquele personagem ficou de acordo com a personalidade que você quer dar para ele, se o cenário está ficando legal, se está transmitindo a mensagem. Uma porção de coisas que a gente tem que fazer e que, apesar de dar bastante trabalho, é uma delícia. E embora a profissão de ilustrador pareça bem glamurosa para quem olha de fora, aquela ideia do artista meio boêmio, a verdade é que o ilustrador é praticamente uma empresa e por isso tem que atuar como tal, de modo profissional. Então é isso, gente. Espero que você tenha curtido. Até a próxima!